Olá, gente, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Vocês estão conseguindo me ver? Legal. Gente, olha, eu tô vendo aqui um monte de gente que eu já conheço. A Ju, oi Ju, tudo bem? Tô com saudade de você. A ideia hoje, gente, é a gente conversar um pouquinho sobre telemedicina. Eu acho que é um assunto bem novo e que gera muita curiosidade e a gente vai poder entender como é que a telemedicina pode ajudar em relação ao tratamento e ao acompanhamento da saúde mental das pessoas, tá? Tô vendo aqui um monte de gente entrando. Matheus, seja bem-vindo. Olá, que bom, gente. É bom estar aqui com vocês. Eu sempre digo para os meus pacientes que esse momento que a gente tem que estar mais isolado, mais distante, não quer dizer que a gente fique sozinho. A gente está distante fisicamente, mas a gente pode sim estar conversando, a gente pode estar se encontrando, a gente pode estar se comunicando e estar aqui com vocês conversando sobre isso hoje à noite é uma forma da gente fazer isso. Vamos conversar então um pouquinho sobre essa questão da telemedicina. Quando a gente fala em telemedicina, muita gente pensa só em consulta online. Essa, na verdade, é uma pequena parte do que é a telemedicina. A telemedicina ela pode servir para várias outras coisas. A gente pode ter, na verdade, orientações terapêuticas através de videoconferências. A gente pode ter orientações de médico para médico através da telemedicina, ou seja, um médico que esteja numa cidade muito remota e precisa ter o auxílio de uma interconsulta ou uma opinião de um médico com outro tipo de especialidade. Ele pode lançar mão da telemedicina para fazer essa interconsulta, essa videoconferência e ter maiores informações ou ter uma ferramenta a mais para tratar o seu paciente numa cidade mais remota, com menos recursos. Então a telemedicina, na verdade, oferece vários arsenais, ou seja, várias estratégias para que a gente consiga cuidar melhor dos nossos pacientes. Mas a gente vai falar aqui de uma coisa que foi bem comentada recentemente, que foi a aprovação do Ministério da Saúde, seguido pelo Conselho Federal de Medicina e recomendado pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, do uso de consultas por telemedicina, ou seja, consultas via online. Qual o objetivo dessa liberação do Ministério da Saúde, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo a orientação do distanciamento social, que a gente está vivendo toda essa questão relacionada ao coronavírus e à Covid-19? É, na verdade, proporcionar aos pacientes que eles mantenham o distanciamento social, que eles se mantenham em casa, que eles se mantenham protegidos, mas que permita que eles mantenham o acompanhamento psiquiátrico tão importante num período como esse de quarentena. Então, através da telemedicina, a gente consegue fazer a avaliação dos nossos pacientes, manter as consultas, reavaliar diagnósticos, se for o caso, orientações terapêuticas, medicação e enviar essas receitas via online ou às vezes por sistema de transporte, frete, correio, enfim, para que todo mundo possa manter o seu tratamento de forma adequada e de forma regular, tão importante num momento como esse que a gente está vivendo. Então a telemedicina ela tem uma função muito importante, as consultas por telemedicina são fundamentais para que a gente consiga, especialmente nesse momento de isolamento social, de distanciamento social, a gente consiga manter o tratamento desses pacientes. Mas aí você pode me perguntar, mas Fabiana, a telemedicina, as consultas online, elas substituem as consultas presenciais? Não, de maneira nenhuma. Elas se complementam. A gente sabe que, na verdade, para além do que a gente está vivendo hoje, de distanciamento social, que as pessoas não devem ir nas clínicas, não devem sair de casa, para além disso, as consultas por telemedicina, por teleconferência, elas podem e devem ser usadas em casos específicos. A gente está vivenciando um deles, ou seja, uma indicação inédita de distanciamento social, de você ficar em casa. Mas existem outras situações que, por exemplo, aqui no nosso serviço na Olist, a gente já utiliza a telemedicina desde 2018. Por exemplo, em casos onde você tem pacientes que estão internados e o familiar mora num outro estado, ele poderia participar da mesma consulta através da telemedicina. Você tem, por exemplo, pacientes que já vieram numa primeira consulta, você já fez um diagnóstico, você já fez uma avaliação, mas esse paciente ou está impossibilitado de vir novamente na consulta ou mora num estado muito distante e você quer fazer uma revisão precoce, você quer fazer uma nova avaliação desse paciente em 7 ou 14 dias. A telemedicina pode ajudar esse paciente a evitar um deslocamento muito prolongado, por exemplo. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, né? Muito bem, gente. Então é só para a gente entender um pouquinho
como é que funciona isso. E aí talvez tentar tirar algumas dúvidas, porque é um assunto tão novo, tão recente, que eu acho que vale a pena a gente ver aqui algumas perguntas que já chegaram pra gente. Então, por exemplo, muita gente me pergunta, mas Fabiana, como é que eu vou fazer a consulta online? Vou conversar com você através do vídeo, mas e como é que eu vou ter acesso às receitas? São receitas controladas de uma maneira geral. Hoje no Brasil já existe o receituário eletrônico. Então o médico ele pode ter uma certificação específica e ele envia essas receitas para o celular do paciente e essas receitas já são aceitas nas maiores redes de farmácias em todo o Brasil. Então você pode inclusive receber essa sua receita em outra cidade e fazer a compra no local onde você esteja, em outro estado, em outra cidade, em outro bairro. Então hoje existe uma redução da necessidade do paciente vir buscar as receitas físicas. Você já tem a possibilidade de enviar essas receitas de forma online. Não são todas as receitas, existem algumas receitas de controle especial que infelizmente ainda não são possíveis de serem fornecidas via eletronicamente. Porém, eu acredito que no futuro muito próximo essa realidade vai se mudar e a gente vai ter, inclusive, essas receitas de controle mais especial vendidas também através desse certificado digital, ou seja, dessas receitas que podem ser enviadas eletronicamente para o paciente, o que facilita muito em todos os aspectos, não só na telemedicina, mas inclusive nas consultas presenciais. Tem uma outra pergunta aqui que chegou para a gente. A telemedicina pode ser usada no primeiro atendimento? Sim, ela pode ser usada no primeiro atendimento. De novo, a telemedicina, a consulta online, ela não substitui a consulta presencial, mas ela pode ser associada, ela é um elemento a mais que ajuda a gente a tratar o paciente. Então você pode ter num primeiro momento sim uma orientação terapêutica, por exemplo. Se for um caso mais complicado, mais difícil, você pode fazer uma primeira avaliação por telemedicina e solicitar que o paciente compareça numa consulta presencial para você fazer uma avaliação mais específica, um exame psíquico mais apurado, ou às vezes você vê que é um caso mais simples ou que é uma indicação apenas para psicoterapia, você pode fazer uma primeira avaliação desse paciente por telemedicina e indicar qual seria o melhor caminho para ele seguir com o tratamento dele. Então, lembrando, a telemedicina e as consultas presenciais, elas não se excluem, elas se complementam. E nesse momento de distanciamento, a telemedicina é fundamental para que a gente mantenha o acompanhamento dos nossos pacientes. Tem a gente aqui, a Elisete está perguntando, o que eu tenho que fazer para fazer uma consulta? Bem, a telemedicina aqui na Olist funciona como um agendamento convencional. Você pode ligar para a clínica e fazer seu agendamento ou também fazer o agendamento através do site. Então lá tem todas as orientações, como é que você deve prosseguir. Aqui na clínica a gente tem um serviço de telemedicina que é através de uma plataforma extremamente segura. É uma plataforma que ela é utilizada para serviços de saúde e tem todas as certificações de segurança em relação a esse atendimento médico. A gente sabe que é muito importante a questão da privacidade, do armazenamento dos dados e da segurança da ligação, ou seja, da segurança da videotransferência. Então, tudo isso é feito através de um link que o paciente recebe de forma particular em seu e-mail e através desse link ele acessa o canal para fazer a consulta por teleconferência, por telemedicina. Lembrando que a clínica oferece não só consultas psiquiátricas, mas também orientações terapêuticas, orientações psiquiátricas, consultas psicológicas, sessões de psicoterapia, além de outros serviços, todos por telemedicina. Vamos ver quem mais. Chegando pergunta aqui. Qualquer pessoa pode ser atendida por telemedicina? Sim, é uma consulta como outra qualquer. A telemedicina, ela tem esse aspecto de facilitar, por exemplo, o atendimento de pacientes que estão acamados, que não conseguem sair do seu domicílio, que tenham dificuldade para se deslocar. E agora, né, como a gente já falou várias vezes, nessa questão do distanciamento social. Então, a gente tem situações onde a telemedicina ela se adequa mais até do que a consulta presencial. E o inverso também é verdadeiro. Muito bem. Acho que eu respondi a pergunta da Elisete, né? Ela tá mostrando uma mãozinha aqui para mim, então acho que ficou bem claro, tá? Tô vendo a Jaque também entrando. Que legal, gente, vocês por aqui. Tô feliz de estar compartilhando isso aqui com vocês. Vamos ver quem mais mandou pergunta aqui. Me diz, o pessoal tá perguntando aqui, e dá para fazer psicoterapia por telemedicina?
Claro, claro que dá. De novo, as coisas se complementam. Você tem a consulta presencial, mas você pode ter, por exemplo, eu tenho pacientes que fazem psicoterapia e que trabalham embarcados, por exemplo, para não deixar de fazer a psicoterapia nesse período onde eles estão embarcados numa plataforma ou num navio, eles fazem por videoconferência. Então a telemedicina, o que ela faz? Ela aproxima, ela torna seu tratamento mais regular, ela permite que você não interrompa o seu tratamento simplesmente porque você está distante. Então sim, dá para fazer muita coisa por telemedicina ou por teleconferência. Muito bem, gente. E aí? Ah, tô vendo aqui. Eu vou tietar um pouquinho porque eu tô vendo que minha cunhada entrou. Carol. Carol, um beijo pra você. Nossa, ela deixou meu sobrinho de lado para poder entrar aqui, tá? Marcinha também aqui falando. Tudo bom, Marcinha? Bom ver vocês por aqui. Que legal, gente. Eu não tenho muito costume de fazer lives, não. Então, se não tiver contento, vocês me avisem. Mas eu tô vendo que o pessoal tá entrando, o pessoal tá aqui conversando. Depois eu vou pedir um feedback da minha cunhada para saber o que ela achou, porque ela vai me dizer a verdade, né? Muito bem. Tuco também aqui comigo hoje. Legal, Tuco. Obrigado por ter vindo. Obrigado vocês por terem entrado. Eu sei que não é fácil, né? Todo mundo vivendo essa situação difícil, de a gente estar numa realidade diferente, na verdade, né? Eu sempre digo o seguinte, todo mundo sempre falou, eu queria tanto poder ficar em casa hoje, mas na hora que tem que ficar em casa de verdade é difícil. Então, assim, eu acho que a gente está no momento de conversar realmente, de, na verdade, construir estratégias. Eu tenho falado muito para os meus pacientes, eu não posso fazer exercício na rua. Ok, mas quem sabe você não consegue fazer em casa? Quem sabe você não consegue fazer um vídeo, assistir um vídeo de alguém te ensinando a fazer exercício e você consegue fazer isso na sua sala diante da TV? Então agora é aquela questão de você pegar um limão e fazer uma limonada. Eu recentemente li um texto de um colega aqui da clínica que citava uma frase que é: não existe um mal que não traga pelo menos um pouco de bem. E essa frase me impactou, de eu pensar assim, o que a gente pode tirar de positivo dessa situação toda? E eu acho que a telemedicina é um ótimo exemplo do que a gente pode levar de positivo dessa situação toda. Durante muito tempo a telemedicina foi, na verdade, uma coisa muito discutida, se era uma coisa importante, se deveria ser liberada, se não deveria ser liberada. Nós aqui da clínica sempre achamos que era uma ferramenta importante e indispensável no tratamento dos nossos pacientes, mas existia um debate, uma discussão muito grande e essa regulamentação ainda estava andando, ainda estava no meio do caminho. E essa situação de pandemia, essa situação de isolamento social, desculpe, fez com que esse processo fosse acelerado e que a importância da telemedicina e das consultas online fosse evidenciada. Então, assim, é um lado positivo do que a gente está vivendo. E não só da telemedicina, vários processos, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente interage, entender que tem muita coisa que talvez a gente fazia presencialmente, que a gente pode fazer online e que isso pode ser positivo nas relações de trabalho, enfim. Então eu acho que tem muita coisa boa que vai vir aí, claro, depois dessa fase aguda, depois dessa questão toda de confusão, de reorganização, mas eu acho que vai vir muita coisa boa pra gente sim, da gente se reinventar, da gente aprender. Sem querer fazer apologia aos chineses, mas tem uma palavra chinesa que crise é o mesmo significado de crescimento, de oportunidade. Então eu acho que é importante a gente ver essa crise sim como uma oportunidade, como uma possibilidade de aproveitar e de melhorar sim. Tem uma pergunta aqui chegando, dá para começar o acompanhamento nesse período? Sim, não só dá como deve. A gente sabe que em momentos como esse, que a gente considera momentos de crise ou até de catástrofes, é mais comum o aparecimento de sintomas tanto depressivos como de sintomas ansiosos. Então, tratar esses sintomas logo no início faz toda a diferença. Então, sim, quanto antes vocês que estão precisando de algum tipo de atendimento ou de avaliação procurarem por esse tipo de atendimento, mais fácil é de tratar, mais simples são os sintomas, mais fácil é o tratamento e menos sofrimento vai advir desses sintomas que você pode estar sentindo. Então sim, sem dúvida nenhuma. A telemedicina pode ajudar com a ansiedade? Pode. Eu tô vendo aqui, Jaque entrou. Jaque, obrigado por ter vindo, viu? Jaque é de Jequié e tá aqui conosco.
Então, a telemedicina, sim, ela pode ajudar com ansiedade, da mesma forma que ela pode ajudar com todos os outros sintomas psiquiátricos. Sintomas depressivos, sintomas ansiosos, sintomas psicóticos, sintomas de alteração de humor, sim, sem dúvida nenhuma. O que é a consulta por telemedicina? É uma consulta como outra qualquer, onde você vai fazer uma avaliação do paciente, você vai fazer o exame psíquico do paciente, você vai fazer uma hipótese diagnóstica, ou seja, você vai tentar entender o que está acontecendo com ele e por que ele está sentindo aquelas questões. Através dessa hipótese diagnóstica, você vai traçar um plano terapêutico, que pode incluir psicoterapia, pode incluir uso de medicação, pode incluir, por exemplo, uma rotina adequada de sono, uma rotina adequada de exercícios. Então, você vai traçar um plano terapêutico para aquele paciente. E isso é absolutamente passível de ser feito através da telemedicina. Tem uma pessoa perguntando aqui, e pacientes que moram em Portugal podem ser atendidos? Podem sem dúvida nenhuma. Tá? A telemedicina ela ajuda porque ela rompe as fronteiras. Então a gente sabe que os pacientes que moram em outros países, por exemplo, a gente teria alguma dificuldade, por exemplo, em relação às receitas. As receitas do Brasil, elas são válidas em todos os estados do Brasil, mas elas não são válidas no exterior. Existem alguns médicos capacitados e a Clínica Olist tem médicos que são credenciados em Portugal e que podem fornecer as receitas com validade em Portugal. Tá? Inclusive, por acaso, não muito distante, eu sou credenciada em Portugal e eu posso fazer receitas que têm validade em Portugal especificamente, não em outros países. Mas, para além da questão das receitas, existe sempre a orientação terapêutica. Existem pacientes, por exemplo, que já estão em acompanhamento com um médico clínico ou com outros psiquiatras, mas que não conseguem ter, por exemplo, esse acompanhamento na sua língua materna, no português, às vezes estão nos Estados Unidos ou estão em outros países que falam outra língua e querem ter a opinião de um especialista que fale a sua língua ou querem ter uma opinião de um especialista da sua confiança. E isso também é um papel da telemedicina, você fazer orientações terapêuticas ou consultorias, você fazer uma avaliação de como o acompanhamento ou o tratamento daquele paciente está sendo feito e dar a sua opinião. A telemedicina funciona muito bem para isso também. Até aguinha eu estou recebendo hoje, olha só. Muito bem, gente. Muito bem. Matheus aqui com a gente também. Obrigado, Matheus, pela presença. Tá? Olha, Matheus perguntando quando que Dr. Luiz Guimarães vai estar na live. Em breve, Matheus, em breve. Dr. Guimarães é uma estrela aqui do nosso serviço e com certeza muito em breve ele vai estar aqui. Não sei dizer para você quando, mas prometo que eu vou cobrar uma resposta para o pessoal colocar aí no Instagram respondendo a sua pergunta, tá certo? Vamos lá, gente, para as perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo responder mais alguma questão. Uma pergunta que me foi feita aqui. Dá para reconhecer sintomas graves fazendo uma avaliação por telemedicina? Sim, sem dúvida nenhuma. Lembrando que quando a gente está falando de telemedicina, a gente mimetiza uma consulta como se fosse uma consulta presencial. Então, na psiquiatria, o importante é, além da avaliação do paciente, e você faz isso através da fala, através do discurso do paciente, mas é muito importante também você conversar com alguém da família. Então, quanto mais informações o psiquiatra tiver sobre o quadro daquele indivíduo, daquele paciente, mais ele vai poder ter uma ideia mais aproximada do que está acontecendo. Então, sim, é absolutamente possível identificar sintomas graves através de telemedicina ou de teleconferência, sem dúvida nenhuma. Uma outra pergunta, Dr. Pinto, perguntando aqui. Você acredita que a telemedicina veio para ficar? Eu acredito, sem dúvida. Eu tenho certeza. Por quê? Porque é uma coisa que vem para agregar, ela não vem para substituir. Ela vem para agregar, ela vem para trazer mais uma ferramenta, mais uma estratégia, mais um arsenal para tratar os nossos pacientes. Então, sem dúvida nenhuma, lhe digo que a telemedicina veio para ficar. Acho que a chegada dela foi no momento de crise, foi no momento de emergência, mas isso só vai se demonstrar de que foi importante. Assim como várias medidas foram adotadas em momentos de crise. Por exemplo, hoje nós temos uma segurança nos aeroportos, porque no momento de crise isso foi necessário. E essas medidas de segurança se mantiveram depois ao longo do tempo, porque se viu que trazia vantagens, ou seja, eram benéficos para as pessoas que utilizavam aquele serviço. Eu acredito que a telemedicina está muito dentro desse contexto, da gente aproveitar esse momento e mostrar, e na verdade demonstrar as utilizações
e os benefícios que a telemedicina pode trazer e já vem trazendo. Serviços como o do Hospital Einstein já usam a telemedicina há muito tempo. Nós aqui da clínica já usamos a telemedicina desde 2018. O que a gente fazia aqui desde 2018? A gente fazia orientações terapêuticas, a gente fazia videoconferências com familiares de pacientes que estavam internados e que moravam em outros estados. Então a gente aproximava as pessoas através da videoconferência. A gente conseguia dar orientações para pacientes que estavam acamados ou que, por exemplo, estavam impossibilitados de comparecer a uma consulta por qualquer um desses motivos. Eu tive uma paciente uma vez que estava dentro de um hospital fazendo iodoterapia, que é um tratamento que você tem que ficar internado durante vários dias, e ela conseguiu fazer uma consulta por videoconferência e não interrompeu o tratamento dela. Então, sim, sem dúvida nenhuma, acredito com muita convicção que a telemedicina veio para ficar. Você acha que os pacientes são atendidos da mesma forma que na consulta presencial? É uma pergunta do Johnny. De novo, eu acho que as coisas se complementam. Eu acho que vai ter situações onde a telemedicina vai ser até mais eficaz do que a consulta presencial, por situações específicas, ou ela vai ser mais cômoda, digamos assim. Por exemplo, pacientes que já foram atendidos, consultas de reavaliação, situações específicas de pacientes acamados, mas ela não substitui a consulta presencial. Então a ideia é que a gente utilize as duas formas quando elas forem mais indicadas. E isso é no caso a caso. Vai ter pacientes que não vão ter indicação de fazer teleconferência se tiverem a disponibilidade ou a possibilidade de virem numa consulta. Vai ter pacientes que vão ter indicação de fazer a teleconferência mais do que a presencial, a depender da situação deles. Por exemplo, paciente muito idoso, paciente que tem, por exemplo, alterações de imunidade. Então, no caso a caso, cada tipo de atendimento vai ser demandado ou vai ser orientado para cada paciente. Tem uma outra pergunta aqui do Arthur. Nos dias de isolamento social, um apoio profissional é imprescindível, né? Mas para acarinhar a mente e evitar a crise pelo acúmulo de notícias catastróficas, é uma alternativa comportamental grave. Não, sem dúvida. Eu acho que nesse momento a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. A gente é bombardeado o dia inteiro por notícias que muitas vezes não tem nenhum significado clínico tão importante. Eu tenho acompanhado um pouco esses relatos e a questão da matemática, da epidemiologia, às vezes fica super confusa e a gente não sabe o que aquilo realmente está representando. Mas independente disso, eu acho que é muito importante nesse momento a gente ter o equilíbrio, ou seja, a gente ter o contraponto. Então, assim, a gente está sendo bombardeado o dia todo por várias notícias que geram preocupação, que geram ansiedade. Então é importante a gente também balancear isso com o quê? Com atividades de lazer, com atividades de relaxamento, com a gente está conversando e procurando coisas diferentes que possam oxigenar um pouco, né, o nosso dia a dia. Poxa, Fabiana, mas você está falando de lazer, eu estou trancado dentro de casa, como é que eu vou ter lazer? Você pode ter lazer trancado dentro de casa. A gente hoje tem a internet, a gente hoje tem uma porta para o mundo, a gente hoje tem a possibilidade de você estar, né, passeando no Louvre se você quiser, por vídeo passeios. Você tem a oportunidade de entrar em contato com conteúdos e com cursos online que você nunca teve tempo nem oportunidade para fazer. Você pode estar fazendo reuniões com 30, 40 pessoas ao mesmo tempo por videoconferência e conversando com seus amigos como se você estivesse num barzinho. Então o que a gente vai ter que usar nesse momento é, na verdade, a criatividade e se reinventar um pouco. Mas assim, é muito importante que a gente tenha esse contraponto, esse balanço de fazer atividades recreativas, de lazer e de relaxamento. Muito bem, gente. A gente está chegando nos nossos últimos 5 minutos, tá? E aí, respondendo aqui algumas perguntas, o pessoal perguntando se atende particular, atende. Se atende por plano de saúde, atende também. Aqui na clínica já tem alguns planos de saúde que estão aderidos aos atendimentos tanto de psicoterapia como de psiquiatria por telemedicina. Então, sem dúvida nenhuma, vocês podem ligar aqui e vocês vão ter todas as orientações em relação a isso. E, de novo, entendam, vocês estão distantes da gente, mas vocês não estão sozinhos. Isso é muito importante, vocês saberem que vocês podem ter o apoio, que tem aqui profissionais capacitados e competentes para fazer uma avaliação e indicar o melhor tratamento para vocês.
não só do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, mas a gente tem também o acompanhamento terapêutico, a gente tem a parte da psicopedagogia, a gente tem um arsenal de diversos profissionais que estão aqui à disposição para ajudar vocês. E um dos compromissos que a gente teve foi exatamente aumentar a nossa capacidade de atendimento de telemedicina. Essa capacidade foi aumentada em 600%, ou seja, o que a gente podia atender, a gente aumentou em 6 vezes isso. Então a gente tem uma capacidade muito boa de atendimento e vocês podem entrar em contato com a clínica que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. Muito bem, gente. Ó, a próxima live eu tô recebendo aqui, deixa eu pegar aqui as informações para eu não errar. A próxima live, então, vai ser semana que vem, dia 21 de abril, feriado, tá? No mesmo horário, às 19h30, e vai ser com o Dr. André Gordilho. O tema da live vai ser cuidados com os idosos durante a pandemia do coronavírus. Acho que é um tema super importante, todo mundo deve estar aí curioso, a gente sabe que os idosos são um grupo de risco. Meus pais, por exemplo, estão em casa, super isolados. Então é importante a gente estar atento a esse tema, tá certo? Gente, tá aqui, ó, o pessoal mandando abraço também para Dr. Vitor, vou passar para ele, daqui a pouquinho eu vou estar com o Dr. Vitor. A gente também aqui tem uma reunião clínica toda terça-feira e essa nossa reunião está sendo feita online, então daqui a pouco eu vou estar com o Dr. Vitor, tá? Tem um pessoal aqui, ó, falando que gostou dos esclarecimentos, mas foi muito curtinha a live, ó, vou deixar aqui a recomendação para a gente fazer uma live maior, tá certo? Muito bem, gente. Deixa eu ver se eu encerro com mais alguma pergunta que chegou aqui no finalzinho. Vamos lá. Uma pergunta aqui importante que chegou aqui no finalzinho. Tenho medo de ser vulnerável numa consulta por telemedicina. Eu acho que isso é uma grande preocupação das pessoas que não entendem um pouco qual é toda a tecnologia que é envolvida nesses processos. Então eu posso dizer a vocês que a plataforma que se usa aqui na clínica é uma plataforma segura, é um link privado, é uma plataforma utilizada especificamente para atendimento em saúde e ela tem diversas certificações de privacidade. Então, em relação à vulnerabilidade, aos seus dados estarem preservados, enquanto a isso, a plataforma que é utilizada aqui na clínica ela é muito segura e ela é feita especificamente para isso. Então, em relação à vulnerabilidade, eu posso deixar vocês tranquilos que isso não é uma coisa que vai acontecer. Muito bem, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente está chegando ao finalzinho da nossa live. Tá? Tô vendo aqui Rogério entrando do Pavilhão Pop, obrigado. Fabrício Fernandes, não vale porque é meu irmão, tá? Mas ele tá aqui também, obrigado. Doutora Andresa Castro, muito obrigada, Andresa. Andresa que tá falando de longe, lá dos Estados Unidos. Então a gente tá vendo aqui, a nossa live tá internacional hoje, tá? Tem uma última perguntinha aqui, doutora, para quem chegou agora na live, qual é o seu nome e sua área de atuação? Então, vamos lá, meu nome é Fabiana Neri, eu sou médica psiquiatra e sou médica aqui do corpo clínico da clínica Holist, que trabalha com atendimento em saúde mental, tá certo? Muito bem, gente. Quem mais que tá aqui? As últimas perguntinhas, os últimos comentários. Muito bem. Então, gente, queria mandar um abraço para todos vocês, agradecer a presença de todo mundo aqui, tá? Olha só, o André entrando. André, obrigado. O André é lá do Rio de Janeiro. Espero que esteja tudo bem aí com vocês no Rio de Janeiro, tá bem? Obrigado, o pessoal dando parabéns aqui pela iniciativa. Agradeço a presença de todos vocês. Fiquei muito feliz de saber que a gente pode estar conversando, que saúde mental é uma coisa que interessa, mesmo quem não tem ninguém na família, mesmo quem não está padecendo por isso, porque eu acho que saúde mental, na verdade, é uma coisa que é importante a gente conversar de uma maneira geral. A Organização Mundial da Saúde fala que 25% das pessoas no planeta, nesse momento, estão sofrendo de algum sintoma psiquiátrico. Então, eu fico muito feliz de saber que tem pessoas que se interessam por esse tema e que podem ajudar pessoas a dizer assim, olha, o que você está sofrendo, o que você está sentindo, pode ter tratamento, pode ser uma coisa que a gente consiga resolver. Procura um médico especialista, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Quem sabe você não está sofrendo de uma maneira desnecessária e a gente consegue trabalhar isso, a gente consegue tratar isso e você vai conseguir melhorar, tá? Então eu queria encerrar então a live de hoje com essa mensagem de dizer para vocês que
muita coisa do que tem muita gente sofrendo por aí é passível de tratamento, é passível de melhora e que especificamente nesse período de quarentena, de isolamento social, acho que a gente tem que estar mais atento a sintomas de ansiedade, a sintomas de depressão, a sentimentos de irritação, de isolamento, de falta de paciência, de solidão, uma sensação às vezes de eu não consigo mais aguentar essa situação. Tudo isso a gente consegue melhorar e a gente consegue avaliar e tentar melhorar ou com psicoterapia ou às vezes, dependendo da situação, com medicação, mas o importante é procurar ajuda, tá bem, gente? Então tá. Só aqui ratificando, a próxima live é terça-feira que vem, 7h30 da noite, com o Dr. Gordilho, falando sobre a saúde dos idosos nesse período de coronavírus, tá bem? Então tá. Ju, obrigado, a Ju mandando aqui, ó, só prova disso, tá? Obrigado, gente, um beijo, tá? E até a próxima. Boa noite.